de um escorpião que vai atormentar os que ficarem aqui por 5 meses. Você vai deitar, o gafanhoto está lá, pega o ferro, porque ninguém aguenta a picada do escorpião. É muito contagioso. Então, aí começa a falar dos problemas que vai acontecer. Foi para isso que Jesus escreveu, com todo o amor à sua igreja, para que visse o que vai acontecer e se preparasse para não perder o arrebatamento. Porque o arrebatamento, para os mortos que morreram em Cristo Jesus, esses vão ressurgir com seus corpos. Mas para os vivos que ficarmos, como Paulo falou aos Coríntios, seremos transformados. Não abrir e fechar de olho, lembre-se, é transformado. Não é subir, que muita gente chama o rápido da igreja, que a igreja vai desaparecer assim, no piscar de olho. Não é isso que Jesus quis falar. Outra bobagem que se prega por aí. Então, o que acontece? Aí, o que vai acontecer do capítulo 8 até o capítulo 20, aquilo ali é a ira do Cordeiro e a ira de Deus que está se derramando sobre a terra. Justamente o que Jesus quis falar para a igreja. Como é que vai ser o final? Olha, a situação é difícil. Eu conheço o livro de capa a capa. Estou até lendo aqui, eu falando sem olhar. E a gente dá uma sequência, porque eu já li bastante. Já estudei 35 anos o livro do Apocalipse. Estava lendo uma tarde, uma noite, umas 2 horas da manhã, e o Senhor me falou, escreve. Eu escrevi uma apostila com 32 páginas, para que você possa entender melhor o Apocalipse. Mas o mais importante é nós chegarmos no capítulo 21 e 22, que diz, vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e não se acharam lugar para eles. Capítulo 20, versículo de número 11. O Satanás é solto, ali Deus faz o julgamento, entra o juízo final e se entra na eternidade. E bem-aventurado que estiver realmente, que ouve, lá no começo do livro, de bem-aventurado o que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras das profecias deste livro. Eu tenho sido privilegiado porque tem 10 anos que eu falo de Apocalipse para a igreja, toda quinta-feira, que é o dia de culto de ensino aqui na igreja. Eu ia explicar, terminei de falar das figuras, dos símbolos, que você tem que conhecer o que é simbólico e o que é literal, o que é profético e o que não é, para você explicar com clareza e deixar todos os ouvintes com a mosca atrás da orelha, para não correr o risco de ficar na tribulação. Quero dizer a todos os meus ouvintes, agradeço aqueles que ainda não são crentes, que estão nos assistindo, caso uma igreja e se converta, porque a situação vai ser precária. Esses vírus agora, desse coronavírus, COVID-19, que abalou o mundo e ainda está abalando, você viu que calamidade de tanta gente morrendo. Mas isso aí é coisa insignificante para o que vai acontecer no Apocalipse. Coisa insignificante. E uma das piores coisas que eu acho é que ele vai mandar derramar uma taça sobre as águas dos rios. E toda a água vai se transformar em sangue, até no mar. Até morrem muitas criaturas, muitos peixes do mar. E você caça água para beber e não beber. Olha, beber o sangue não é fácil. Mas, se ouvir, vamos dizer, Senhor, tu és justo. Porque assim como derramar o sangue, assim também tu está dando sangue a beber. Uma coisa terrível, uma coisa tremenda, para a Igreja Católica, que realmente matou, segundo as histórias, mais de 50 milhões de cristãos durante toda a época da Igreja, começando em Atos capítulo 2, estamos com 2 milênios, né, aí?
2020 anos. Então, vai ser pior porque mataram, eles mataram, os romanos mataram 50 milhões nas arenas romanas de evangélico. E aí eles vão ter essa situação de beber sangue. Como derramaste sangue, sangue te darei de beber. E por aí vai afora, né? Depois vem, no capítulo 14, uma história do anjo pregando o evangelho eterno. 3 anjos. Depois aparece lá o toque, a taça no capítulo 15, concluindo os propósitos de Deus. No 16, capítulo 16 também fala a mesma coisa. 17 cita a besta e a mulher montada na besta. Por isso que eu falei para vocês que eu tenho figura, adquiri as figuras. Começo com a estátua de Nabucodonosor, que eu não concluí. Vou concluir. Os 4 animais de Daniel 7, o bode e o carneiro de Daniel 8, depois eu faço uma ponte para o Apocalipse, vou para o capítulo 13 de Apocalipse, para analisar e estudar sobre o anticristo, aí volto para o capítulo 1 do Apocalipse, para fazer a interpretação correta, e venho caminhando dentro do Apocalipse, até chegar no capítulo 22. Eu chego com a igreja no céu, vou chegar com Israel na nova terra, que eu falo isso, ninguém nunca falou. Faculdade teológica não ensina isso. Isso só o Espírito Santo que nos ensina. Que quando Jesus estava programando a sua ida para os céus, e os discípulos não queriam que ele fosse, ele disse, é necessário que eu vá. E quando eu for, rogarei ao Pai, e ele mandará outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Quando ele vier, vos ensinará todas as coisas. Então, mas para isso precisa dedicação. Deus não ama ninguém preguiçoso que não gosta de ler Bíblia, com especialidade dos meus colegas, que tem que ler mais, e ler na graça de Deus, pedir a sabedoria do Espírito Santo, como seu professor de teologia, para realmente compreender os mistérios, porque o profeta Daniel, o profeta Oséias, não foi à toa quando ele disse, conheçamos e prossigamos em conhecer quem é o Senhor. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Isso precisa tempo, vida santa, e o Espírito Santo fala com você. Meu prezado colega pastor que está ouvindo, meus prezados irmãos que estão ouvindo, que querem ler, se coloca à disposição, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo te revelando os mistérios. Aí começamos capítulo 9, vem a praga dos gafanhotos, e prossegue assim os anjos tocando as trombetas, ou seja, tocando as trombetas, e cada trombeta é um incidente, depois vem 7 taças, vem mais 3 ais, tudo para castigar o povo que ficar depois da tribulação. Se você já assistiu alguém pregar que a igreja vai entrar na tribulação, como eu já ouvi, eu estou prevenindo isso aqui, porque um dia eu vi no programa evangélico da igreja, o apresentador dizer que vai ficar para a tribulação. E ele é evangélico, é professor de teologia, está ensinando besteira para os seus alunos. Que a igreja não entrará na tribulação. Nós temos 3 referências claras no Novo Testamento, que está lá em 1 Tessalonicenses, e depois Filadélfia, capítulo 3 de Apocalipse. Então, meus prezados ouvintes, se previna, porque e eu estou sumariando, eu estou sintetizando tudo que eu estou escrevendo para ficar mais fácil. Mas eu deixo em aberto, que é importante, nós chegar no final da apostila mostrando que quem vai morar nos céus e quem vai morar na nova terra. Que nenhum teólogo do mundo nunca falou isso. Ainda que ele soubesse, ele não sabia, porque escreveram. Quem vai ser os moradores da nova terra no mundo pós-milenar? Depois do milênio, fica uma terra com uma equipe de gente, a igreja estará na glória, morando com Deus, lá na cidade santa, junto com Jesus Cristo. Jesus estará com 2 plantões, um no céu, conforme está lá em
Apocalipse 22, e também dando assistência aqui na terra. Lá em Israel, o templo lá de Israel, capítulo 43 de Ezequiel, você vai ver ali, é o terceiro templo que está para ser erguido. Já estão tudo preparando, viu? Por isso se diz que a volta de Jesus está próxima, porque se preparam para construir o terceiro templo que foi destruído na década de 70. Vai ser construído esse templo e lá vai ser a sede, vai ser o gabinete de Jesus Cristo, governar este mundo. O sistema de governo vai se acabar, vai ficar só ele como governo. Se Adão não tem pecado, era para ser para Adão, mas como ele pecou, Jesus vai assumir esse controle dos céus e da terra. E diz que todas as leis vai sair de Israel. Todas as leis. Então a Bíblia vai ser a Constituição mundial. E é impossível alguém pecar, porque daí para frente não se sabe. Que já me perguntaram como é que vai ser depois da eternidade. Depois da eternidade, como é que vai ser na eternidade? Eu falei, daí para frente é com Deus. Mas até lá, a Bíblia é clara em dizer quem vai ser os moradores dessa nova terra, vai ser os moradores do céu, que muita gente não é clara, mas muita gente vai ter dificuldade de entender. Mas é assim. E eu vou parando por aqui, que o horário marcado aqui, com a minha técnica, já está chegando ao final. Boa sorte para vocês e até a próxima.